O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município no possível enquadramento de condutas previstas na Lei Federal 8429, de 2 de junho de 1992, na obra de construção da nova unidade de terapia intensiva da Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1245, realizada em 12 de abril de 2021, resolução 01/2021. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder ao processo. O senhor tem ciência disso? Sim. Perfeito. Vamos dar início então, presidente. Joel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Sou presidente da comissão, vereador João Pirola. Podemos começar? Sim, tranquilo. Joel, a gente quer saber como surgiu a ideia, né, da construção desses novos leitos da UTI da Santa Casa. Então vamos lá. Eu cheguei na Santa Casa ali em meados de janeiro de 2018. Eu fiquei lá uns 2 meses para fazer um trabalho na minha área contábil, juntamente com outro pessoal. E o tempo foi se passando, eu acho que foi fevereiro ou março, me pediram para ficar como interventor por um período. Aí até que eu também... Aí eu aceitei, por ser daqui da cidade, por ter contato com o pessoal. E o que ocorreu? Se eu não me engano, em 2019, deixa eu me ver aí o tempo. Entre 2018, a Santa Casa, ela atendia dentro da auditoria que a gente fez uma auditoria lá de 6 meses. A gente laudou, o laudo técnico assinado por mim, como contador, assinado pelo auditor, que é um colega meu de São Paulo. A gente detectou também que a Santa Casa ela tinha déficit em alguns determinados setores. Maternidade, mas tinha déficit também na UTI. Na UTI era o maior. A UTI, a Santa Casa, ela atendia 9 leitos, e recebe por 4. Mesmo porque esses 4 leitos, eles foram credenciados na época do Mazinho, que na realidade a UTI era onde era o pronto atendimento. Tinha uma sala lá que eles iam fazer a UTI lá. Aí eu falei, bom, vamos ver o que precisa para obter mais 5 leitos. Foi comunicado à secretária, fizemos uma reunião com a secretária de saúde, ela foi até a DRS, fez todo o levantamento necessário, né? Aí, o que nós precisávamos? Aí começa. Precisávamos da alvará da vigilância sanitária, alvará do corpo de bombeiro e mais algumas especializações que nós não tínhamos aqui no quadro clínico da Santa Casa. E também alguns aparelhos que precisavam para a UTI. A questão da especialidade, a gente era a última coisa que a gente poderia procurar. A gente foi saber primeiro a questão do prédio, como estava o prédio. O prédio, onde está a UTI hoje, é um prédio que está irregular. É uma obra irregular que não tem corpo de bombeiro, não tem vigilância sanitária. Bom, tudo bem, vamos fazer uma reforma ali para adequar o corpo de bombeiro à vigilância sanitária? Primeira coisa, não davam para adequar o corpo de bombeiro, nós não teria, porque ele é acoplado no prédio geral ali do pavilhão em Santa Casa, centro cirúrgico. O bombeiro entendia que aquilo lá é um prédio único, então teria que fazer todo o projeto do bombeiro daquilo ali, para a gente conseguir o alvará. O que tínhamos lá? Nós tínhamos, desde eu acho que da época do Mazinho, se eu não me engano, tinha um projeto de uma UTI lá naquele lugar.
Pegamos esse semi-projeto, que era apenas um desenho. Era um desenho, fomos buscar no mercado alguém que conhecia, algum engenheiro que conhece dessa área. Por quê? Porque ele tem que estar de acordo com a Anvisa, com as NR lá, com as normas da Anvisa, que aqui na vigilância sanitária, a gente ia buscar essas informações em Araraquara. Contactamos um engenheiro de, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é de Tabatinga. Aí, por diversas reuniões com a secretária da Saúde e o diretor o Vanderlei, que é o diretor da Vigilância, eles foram até Araraquara por diversas vezes para adequar a planta, para que a planta fosse de acordo com as normas da saúde. É uma construção diferente. Aí eles conseguiram chegar num acordo. Fez a planta, aí essa planta teria que passar pela prefeitura, o crivo dos engenheiros da prefeitura. Também foi para a prefeitura. Aí a hora que a planta estava pronta, estava registrada, assinada, toda a burocracia, essa planta tem que estar adequada também ao corpo de bombeiro. Fizemos diversas reuniões com o corpo de bombeiro. Aí o corpo de bombeiro pediu para mudar alguma coisinha, mas daí sairia fora do que a Anvisa exigia. Mas daí, como trabalho, eles entraram em acordo, porque eles são técnicos, eles conseguiram chegar lá a um senso comum e deu certo, e a gente caminhou. Mas era para, não existia o Covid, era para a gente credenciar mesmo os leitos, que a Santa Casa estava atendendo e não recebendo. Aí fomos ver o solo lá atrás onde tem. Nós tínhamos uma construção lá, que era a questão da rede de esgoto dos quartos, que faziam fundo com lá. Aí a gente teve que adequar, individualizar, porque eles vinham tudo e acoplavam no meio do terreno. Então nós temos que fazer primeiro essa parte de esgotos externo dos quartos, para a gente poder aproveitar aquele terreno. Então, um dos motivos principais do início desta construção foi isso. Porque daí, após a gente o término, aí a gente ia atrás da contratação das especialidades que iriam faltar. Se eu não me engano, era 3 ou 4, mas tem um relatório da Secretaria da Saúde lá. Tá. Bom, como foi feito, Joel, a contratação da primeira empresa que começou e iniciou as obras da construção dos novos leitos de UTI? Bom, como que foi feito? Se eu não me engano, bom, primeiro, essa construtora, ela foi contratada pelo H-Saúde. A H-Saúde, ele fez 4 apartamentos na Santa Casa. 4 apartamentos na Santa Casa, que foram doados para a Santa Casa na época, através de um acordo que eu tinha com a H-Saúde. Falei, e de outras empresas que também, lá, a Unimed fez mais 2 apartamentos, tal. A gente tinha um projeto de reformar as alas. E eu, por indicação, essa construtora, ele trabalhou num prédio de UTI, se eu não me engano, em São Carlos ou em Matão, porque em Matão eu acho que eu cheguei até lá. E daí a gente foi fazer algumas cotações de preço. Qual que foi o ponto? Aí a gente fez a cotação de preço, estava dentro do mercado, por ele também conhecer que não seria uma construção normal, não é uma construção comercial normal, tem lá suas especificações, a questão de parede dupla com som, ruído. Isolamento. Obrigado. Isolamento, né? Isolamento. Tinha uma série de determinações, a tinta não é qualquer tinta, o chão não é qualquer chão. Bom, aí
pelo orçamento, ele fez uma minuta de um contrato, a gente enviou essa minuta de contrato para o departamento jurídico da Santa Casa, para que nós tenhamos parecer, porque lá a gente pega e envia para o departamento jurídico, qualquer tipo de transação. Aí, na época, foi feita algumas alterações nessa minuta, e daí se iniciou-se a construção. A gente tinha feito uma programação de pagamento, mas com ele eu já havia avisado, olha, aqui em um hospital a gente depende muito de recursos, de emendas de parlamentar, para a gente dar continuidade. Vai ter um período que você vai precisar parar. E ele era ciente disso, totalmente ciente que ele iria fazer de acordo com o dinheiro que a gente tinha. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha pressa, porque quanto mais cedo a gente fizesse, rapidamente nós recebíamos o dinheiro. Ele tinha ciência disso também. A gente até poderia falar, eu cheguei a deixar bem claro, a gente pode até ficar te devendo, mas você vai receber. Porque ele tinha ciência, ele acompanhou o processo de credenciamento, e mesmo porque ele era de Itápolis, mora aqui em Itápolis. Ô, Joel, a partir do momento que iniciou as obras, né, quem era responsável por fazer o acompanhamento, né, dentro do cronograma da obra? O responsável seria eu e o engenheiro. O engenheiro, eu sempre tirava dúvida com ele, que ele visitava a obra para ver não só a questão técnica, e como também o que já tinha sido feito, se estava dentro dos valores que eram pagos, né, à construtora. Ô, Joel, qual era a previsão que vocês tinham para a conclusão da obra? Olha, se eu não me engano, foi pago para essa construtora, eu não tenho os dados aqui, depois eu até posso pedir vista ao processo que vocês devem ter. 270 mil, alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro que nós estávamos devendo ainda para ele uns 20 mil reais, se eu não me engano. Aí eu chamei ele para uma reunião, meados de outubro, bem final de outubro. Falei, olha, se eu te pagar, que falta 400 e poucos mil reais, se eu não me engano, você me entrega a obra quando? A obra que era para me entregar era da seguinte forma, era a hidráulica, elétrica, todo funcionando, eu só ia colocar o leito, a rede de oxigênio, bombeiro, que era a responsabilidade dele também, se ele bombeiro, tudo. Ele falou, eu te entrego final de março. Meados de março, fevereiro, março, eu te entrego a obra. Entrego a obra para você, mas você vai me pagar até quando? Aí, nesse dia, eu liguei para o prefeito. Falei, o prefeito, você fez uma pergunta ontem à noite, quanto precisava para terminar? Eu preciso de 450 mil, eu termino a obra. Ele falou, Joel, nós conseguimos isso com o Baleia Rossi. Eu vou para Brasília. E lá de Brasília, depois de 2 dias, ele me ligou, falou que conseguiu esse valor. Só que, porém, esse valor vinha lá para, acho que dezembro ou janeiro, que é uma época estagnada lá, ninguém tem dinheiro para nada. Que acaba o orçamento, vem o próximo orçamento. Aí eu não sei se o dinheiro veio ou não, porque eu saí de lá por volta de janeiro, se eu não me engano. Final de janeiro, começo de fevereiro de 2000. Entendi. Mas a programação era 30 de março. 30 de março de que ano? De 2000. E o período, quantos meses seriam para a conclusão da obra? Olha, vamos falar ali, se nós pagássemos ele pelo menos alguma coisa em novembro. Era novembro, outubro, novembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 5 meses, 4 meses, 5 meses. Então, foi estipulado um período que em 5 meses estaria pronta a construção. Desde que nós pagávamos. Tá. Vamos lá. A partir do momento que começou a construção, teve um acompanhamento, correto? Teve. Por você e pelo engenheiro, como foi bem dito.
Tá, e teve algum momento que a obra atrasou ou não cumpriu a porcentagem do cronograma de finalização da obra? Não teve porque a paralisação da obra foi que eu pedi para ele parar a obra, porque nós não tínhamos programação para pagamento para ele. Eu falei, Ney, vai precisar parar a obra por uns 2, 3 meses, porque agora acabou nosso dinheiro e as emendas que ia entrar, não entrou. E nós tínhamos uma programação de entrar dinheiro de 2 deputados federais. Tá. E Então, esse dinheiro não entrou. Aí a obra ficou parada uns 3 meses, 3 a 4 meses. você solicitou, né, à empresa que parasse, a obra, porque não tinha dinheiro para continuar feitos os pagamentos. Não. Mas anteriormente os pagamentos tinham sido feitos nas datas das quais estavam combinados? Não, a gente geralmente atrasava os pagamentos, mas também quando a gente fazia, eu via quais eram as parcelas que não pagou, mas também a gente via o quanto ele cumpriu, a meta que ele cumpriu, e a gente pagava dentro desse... Nós não seguimos os pagamentos de acordo com o contrato, com a construtora. Tá. E o que foi feito, né, no período que a empresa esteve, né, dentro da execução da obra, condiz com o que estava no contrato, Joel? Até onde ele executou? Sim. Até A partir onde do momento ele que começou, tudo que constava no contrato até onde ele executou, sim. condiz. Condiz até onde ele executou e até onde ele combinou e até onde nós pagamos. Então, aproximadamente quantos meses até quando começou a obra e quando você pediu para que parasse a obra? Aproximadamente. Do começo ao fim? Do primeiro contrato, Joel. Do primeiro. Só teve um contrato. Vamos falar em 9 meses, 8 meses, 9 meses. 9 meses? Entre a paralisação, Isso. a continuação, isso. Tá, mas... Mesmo porque ele parou a obra por diversas vezes. Tá. Por falta de comprar material, não ter dinheiro para comprar material. Entendi. Joel, desde esse início da obra da UTI, você conversava com o prefeito a respeito de como estava o andamento? Ele tinha ciência de como estava? Sim, ele visitava a obra. Ele visitava a obra? Visitava a obra. Com que frequência, Joel? Não com muita frequência, mas às vezes ele visitava, até mesmo fazia alguns vídeos da obra. Entendi. Sempre me perguntava por que a obra estava parada, quando vai dar início. Eu falava, agora a gente vai dar um tempo, vai dar mais um fôlego até a gente ter um norte aí financeiro. Entendi. Joel, antes de iniciar a obra, você me disse que precisaria da aprovação tanto do Bombeiros quanto da Vigilância, correto? E de mais algumas órgãos específicos. Foi aprovado 100% tanto na Prefeitura quanto na Vigilância e quanto aos Bombeiros referente, todos deram aprovação que poderia começar a obra? Sim, o engenheiro recolheu todas as taxas e já estava já na Prefeitura, porque na Prefeitura nós tivemos também a engenharia, muito debate na engenharia quanto a isso. A obra não começou sem... E os bombeiros também deram o parecer que estava ok para começar. E a vigilância... os bombeiros visitou com frequência a obra. Visitou com frequência? De 3 vezes, a pedido até do prefeito. A pedido do prefeito. Mas 3 vezes o bombeiro esteve comigo lá. Entendi. E teve com o construtor também. Questionou o construtor desde a altura da parede, que daria a altura do prédio ao lado, uma questão de incêndio. Tudo questões técnicas eles discutiam. Entendi. Então, de fato, estava tudo ok para começar a obra, não sei. Sem dúvida. Entendi. Hernandes? Joel, boa tarde. Boa tarde, Hernandes. Nessas reuniões de decisões da obra, quem participava eventualmente? Foram várias reuniões. Sim. Participou o Joel, participou, às vezes, a Estela. A Estela era uma menina que me acompanhava lá, secretária. Participava das reuniões também? Participava, às vezes ela participava. A Estela, quem mais? O empreiteiro, o engenheiro.
Eu acho que teve uma vez, se foi uma ou outra vez, a vigilância sanitária. Olha, foi diversas, viu, Nelson? Que sempre dava, principalmente no início, para aprovação. O engenheiro tinha alguma divergência com a construtora? Ele tinha autonomia de... Ao contrário, deixa eu refazer a pergunta. A construtora seguia as orientações do engenheiro? Eu acredito que sim. O engenheiro, às vezes, ele me questionava. Quando ele me questionava qualquer situação que ele... Olha, João, eu acho que teria que ser assim, que assim da forma... Eu cobrava da construtora. Eu falava para ele, olha, vocês precisam estar sempre no acordo aí. Quando eles tinham alguma divergência, o engenheiro sempre me comunicou. Nessas reuniões, o senhor prefeito da época, Edmir, e a secretária de saúde, Fernanda, participavam também ou não? Não. Não, nunca participaram de uma reunião? Não, desse tipo de reunião técnica aí, não, do dia a dia, não. Você disse aí que teve conversa prévia com a construtora, que falou que sabia que às vezes poderia atrasar um pagamento, etc, etc e tal, que dependia de emendas e tudo mais. Mas lá no início, vamos retornar lá no início, vocês fizeram um projeto aguardando recurso de onde para ser feito esse pagamento? Só de emendas? Só de emendas. A gente teria aí uma previsão do Baleia, deputado Baleia, nós teria a previsão aí do Ricardo Izar. Só da emenda deles, se viesse, construiria a UTI. Mas sem nada concreto, sem nenhuma garantia. Foi dado um início sem nenhuma garantia financeira. A garantia era que o prefeito sempre falou que ia atrás, que ia manter. Vamos fazendo aos poucos, sem loucura e sem ficar devendo. Então, vamos fazer de acordo com nossas pernas. Foi utilizado no início daquela doação da família Mantovani? Foi usado algum valor daquilo lá nessa nova UTI da construção? De quem? Da família Mantovani, que deixou a doação dos 2 aparelhos de diálise e mais um valor. Foi deixado. Veja bem, da família Mantovani, os valores das máquinas da diálise estão depositados em juízo. Sim. Esse dinheiro não foi mexido. Mas teve mais uma por fora, né? Uma outra Aí sobrou um valor de R$65 mil, se eu não me engano, que não veio para o hospital, se eu não me engano. Não, desculpa. Foi uma parte em dinheiro para o hospital e uma parte para comprar. Da família Mantovani, se eu não me engano, foi usado alguma coisa assim no início. Certo. No início. Aí o dinheiro que sobrou, que nós nem não tinha mais. O que era a partilha da Santa Casa, que era esse valor em dinheiro, e um valor das máquinas. O valor das máquinas continua depositado em juízo até o dia que eu fiquei lá. Aí o juiz, depois que terminou tudo, sobrou um valor lá de R$65 mil, se eu não me engano. Eu lembro desse valor redondo, porque o juiz destinou a Santa Casa. Aí numa reunião que eu sempre discutia entre os funcionários, com o pessoal, olha, o que temos aqui é R$65 mil para aplicar aqui dentro da Santa Casa. Aonde vocês acham melhor? Um pessoal falou, olha, a gente poderia fazer uma farmácia, a farmácia do centro cirúrgico e UTI, ficava ali. Aí na época, aí uma outra ala lá, que era um pessoal do grupo ali, mais de funcionários, médicos, achou melhor reformar, fazer uma portaria com maior segurança. Falei, olha, o valor é pouco, mas vamos tentar. Aí vamos fazer a portaria. Até utilizamos esse dinheiro para portaria, muro, aquelas coisas lá. E daí essas notas foram encaminhadas para o juiz. O juiz e prestação de conta normal de Santa Casa. Certo. Pirola? Contreira. Joel, você pode me falar quanto ficou a parte do muro e da... Você pode me responder
quanto ficou a parte do muro e a entrada lá? Quanto foi gasto? Olha, aqui de cabeça eu não lembro, mas isso aí já foi prestado contas. Eu acho que dá para a gente saber, porque foi entregue uma cópia na prefeitura, outra cópia no processo. Mas foi em torno de a parte do muro, a entrada, a giratória, o sistema. Acho que foi em torno de uns 64, 65 mil reais. Com o sistema da giratória, né? Que era mais cara, só aquela giratória lá em torno de, se eu não me engano, na época, 25 mil reais. Aquela de cartão lá. Salvo me recordo, porque eu fiz requerimento quando eu entrei, tinha dado mais de 80 mil reais na resposta do requerimento, referente ao muro. Inclusive, na ocasião, eu sei que o nosso assunto é UTI, mas só deixando claro aqui, que foi mais de 80 mil reais, não deram um valor exato, mas um valor aproximado naquela época lá, está respondendo, Contreira. Foi. Referente aos gastos na UTI mesmo, quem autorizava os pagamentos das notas? Você era o único responsável pela assinatura para fazer os pagamentos? Não, a gente assinava em conjunto, mas quem autorizava era eu. Em conjunto, quem seria, no caso? Eu e a Estela. Sempre. Sempre. Mas quem autorizava, a nota chegava, a gente consultava. A nota chegava, a gente sempre estava devendo. Né? Daí era o que ele já tinha sido feito. Aí falei, Estela, temos que pagar. Ô, Joel, E os valores nunca batiam com os valores da parcela do contrato. A gente sempre quebrava uma parcela, dava... Tá, ô, Joel, o valor estipulado no total do primeiro contrato, correto? Vocês iam, comprovava o tanto que fosse feito dentro de um cronograma, você e o engenheiro, né, como bem disse, e faziam o pagamento, correto? Sim. Esse contrato ficou vigente até que período, você se recorda? Não, e aqui está, né? Se nós tivéssemos cumprido o prazo de pagamento, né, sem parar a obra, entendeu? Era para construir a UTI em 11 meses, 12 meses, não sei. Eu não tenho contrato na mão, não me recordo, mas era questão de 10, 11 meses construir a UTI. Entendi. Aí faltou um restante de uma quantia, você especificou um valor aproximadamente de 450 mil, correto? Que Sim. Em conversa com o Edmir, ele garantiu que talvez conseguiria esse valor para terminar a obra. Certo. Justo. E depois disso, como ficou? A conversa, ele não conseguiu, Depois eu saí. Depois você saiu. Saí. Quando que foi que você saiu aproximadamente? Você lembra o mês? Se eu não me engano, foi em janeiro. Meados de janeiro, comecinho de fevereiro. E você não passou, talvez, para o Edmir a responsabilidade dele, junto com o novo interventor, terminar a obra? Ou auxiliar também, mesmo não estando mais como interventor? Não, como interventor eu nem tinha como auxiliar, né? Mas o Edmir, eles tinham ciência do andamento, de tudo, tinha os contratos lá em andamento. O contrato estava vigente quando você saiu? Sem dúvida alguma. Todos os contratos que estavam vigentes, eu comuniquei ao pessoal, olha, eu estou saindo, vocês procuram o Edmir para ver o andamento. Você deixou claro a situação. Sem dúvida alguma. Ô João, depois que você saiu como interventor, você continuou na Santa Casa, em algum outro cargo? Na Santa Casa? Isso. Não. Não? A Fernanda, que era secretária de saúde na época, ela influenciava de alguma forma as decisões dessa construção? Tanto ela quanto o prefeito também? Opinarem ou fazerem pedidos? Ou influenciar de alguma forma? A única questão que ela solicitava é se estava seguindo as normas mesmo da Anvisa. Você acompanhava, conforme você disse, desde o início, juntamente com o engenheiro. Até o momento que você saiu do cargo de interventor, você deve ter acompanhado ali toda a aquisição, a compra dos materiais, e você verificou se estava de acordo com o contrato, esses materiais, a qualidade e tudo mais? Sim, sem dúvida. E você atestou que estava tudo correto? Sem dúvida. Desse contrato que eu fui responsável. Sim, do primeiro contrato. Sim.
Contreira, tem alguma colocação? Esse primeiro contrato que você estava, o valor dele foi até que valor? O valor pago? É. Então, é o que eu disse, eu não me lembro se era 270 e poucos mil reais, 280, eu não me lembro, porque já faz mais de anos, né? Eu não tive mais acesso a... Eu não me lembro, mas foi em torno disso aí, que era 40%, acho que já tinha sido pago do contrato. 40%, de 35% a 40%. Joel, 40% era o equivalente ao que foi feito? Sem dúvida. Foi constatado pelo engenheiro em questão, Francis? Sem dúvida, eu acompanhei. Ok. Tem mais alguma alteração? Só para esclarecimento, eu não tenho, vou falar novamente, eu não tenho aqui na mãos o processo. Pode haver, essa mesma construtora, ela prestou mais alguns serviços dentro do hospital. Ela recebeu para fazer a sala que hoje é a tomografia, ela recebeu para fazer os 7 consultórios médicos que tem lá dentro da Santa Casa hoje, que era lá onde que atendia a rede, aquele pessoal lá do fundo, lá, não sei se vocês conhecem, entendeu? Agora, a parte de reforma dos apartamentos, a Santa Casa não pagou por isso. Isso aí foi custeado pelo H Saúde e o Hospital Manzoni de Matão, que era um convênio que a gente estava tentando uma parceria com esse pessoal. Perfeito. Só de forma resumida, então, Joel, até a sua saída, pelo menos, conforme você afirmou aqui, você acompanhou a obra, juntamente com o engenheiro, e estava tudo ok, seguindo totalmente o cronograma e todas as cláusulas contratuais. Estava tudo perfeito, até a sua saída. Correto, sem dúvida alguma. Perfeito. Por mim... Ô, Joel, quando vocês decidiram em conjunto, né? Foi feita algumas reuniões para decidir, foi feito até um levantamento para construir esses novos leitos, correto? A UTI, sim. É isso, os novos leitos de UTI. Sim. E quem geralmente participava ou participou dessas reuniões em conjunto? Não, foi o que eu já tinha dito. A princípio, a secretária, ela trouxe como deve ser feito, trouxe as normas. A secretária da Saúde. Secretária de Saúde. Ô, Joel, isso aí é feito, passado para o engenheiro. A partir do engenheiro que mostra o esboço, o engenheiro se senta, se reúne com a gente, o engenheiro, o construtor, aí começam as reuniões. Entendi. Então foi feito todo um planejamento, correto? Todo um planejamento, sem dúvida. Mas mesmo sabendo da possibilidade de não conclusão da obra devido à falta de recurso, decidiram começar a obra. Iniciar a obra, sim. Será que foi viável essa decisão? Olha, veja bem, a obra, e se não iniciar? Eu pensei da seguinte forma, não vamos iniciar a obra. Mas de todo jeito a obra não está concluída hoje, né? Bom, se a obra não está concluída, esse já não é problema meu. Se eu estivesse lá, eu tinha certeza que eu tinha concluído. Não, eu não quis dizer isso, eu só quis justificar. Não, tá bom, agradeço. Do meu ponto de vista, obviamente, a opinião minha, eu acho que é meio, não é usual, é uma certa aventura você dar início a uma obra, que seria, entre aspas, vamos por pública, sem recursos para tal. Pelo menos por promessa somente. Do seu ponto de vista, não é... Não, veja bem, eu quando eu fui informado, eu tinha, pelo que me passaram, que o prefeito me passou, eu acho que não tinha dúvida que isso ia acontecer. Tanto é que os valores vieram. Nos vieram na minha época. O dinheiro do Baleia Rossi veio, não sei se foi aplicado lá. O dinheiro do Ricardo Izar veio. Se tivesse aplicado conforme
foi dito, a obra estaria terminada. Porque a verba veio. Só não foi repassada para mim, conforme a gente tinha combinado. E você questionou na época o porquê não dão um repasse? Sem dúvida, foi um dos motivos que eu acho que as ideias não bateram. Foi um dos motivos de eu ter saído também. E você questionou quem? O prefeito, o secretário de Finanças na época? Sem dúvida. Não, eu questiono, eu troco muita ideia com o Edmiro, questiono ele. Aí ele falou, ó, surgiu outras situações, mais prioridade neste momento, esse aí não é mais prioridade. E na época, você se recorda qual que seriam essas prioridades que ele falava? Não, nunca me disse quais eram as prioridades. Ele só disse, olha, temos outras prioridades. Porque seria uma prioridade muito grande, né, comparada com leitos de UTI, que realmente há necessidade. Por mim, ok. Encerrou? Ô Contreira, tem mais alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta. Você lembra o valor que o Ricardo Izar mandou e o Baleia? Os valores da emenda? O Baleia, os 500 mil veio. Não veio direto para Santa Casa, mas para a prefeitura veio. O Ricardo Izar, eu me lembro bem antes, lá atrás, que ele era 300 mil reais. Esse dinheiro veio também, durante esse período todo. Atrasou, lógico, na emenda atrasa, mas veio. Se tivesse, olha, vamos iniciar que nós vamos, essas duas verbas faz o que a gente precisa fazer. Mas aqui combina, ali descombina. Né? Ô Joel, e foi feito um planejamento financeiro, porque se constrói novos leitos de UTI, exige recursos para manter aquilo funcionando. E foi feito um planejamento financeiro em questão? Sem dúvida. E para a Santa Casa, mesmo estando num período de intervenção e um período difícil, englobava no orçamento financeiro de maneira saudável? Olha, eu não tenho dúvida que a gente teria aí, eu vou dizer para você, por isso que aí é uma questão de matemática, né? Que eu chegava até dizer para eles, né? Olha, gente, investe aqui que vocês não vão ter problema lá na frente. Por quê? Porque a gente passava a receber, se eu não me engano, 500 mil reais, de 400 a 500 mil reais a mais de repasse por mês do SUS. Barra mês. Se a gente credenciasse os 5 leitos, que era o que faltava para o final do ano. Falei, põe o dinheiro que agora, que lá no final do ano vocês começam a sair um pouco disso aí. Entendi. Tem mais Isso era uma questão técnica, né? Ô Joel, agora eu vou fazer uma pergunta no parecer que você esteve lá como interventor e tudo mais. Qual a sua opinião, né, sobre quais pontos de fato teve erros e quais pontos poderiam ter sido modificados e não foram? Na sua opinião. Veja bem, na minha opinião, como técnico, eu fiquei lá 2 meses sem ser interventor, trabalhando na contabilidade. Os mais 6 meses sendo interventor e participando de uma auditoria externa. O resultado está aqui, amanhã depois, se vocês quiserem me cobrar, eu até faço questão de passar para vocês. Nós temos um estudo aqui da Santa Casa, de 1º de janeiro de 2014 a 31 de agosto de 2019, nós temos aqui um estudo da evolução da dívida da Santa Casa e também do que poderia ser feito para estancar isso aqui. Você pode disponibilizar uma cópia, João? Sim, eu posso. Isso aqui eu posso. É meu, mas eu posso. O que acontece? A Santa Casa, não é que... eu vejo vocês aqui dobrar, se redobrar, ir atrás daquela coisa errada. A questão é muito técnica, a questão é matemática. Entendeu? Quantas vezes a gente pede, fazia plano de trabalho para a Santa Casa de 12 milhões? Vinha 8. E a gente sabia que não vai dar. Sabe que vai ter problema. Entendeu? Isso aqui foi feito um estudo técnico para isso.
Gente, vai acumulando mais déficit. Não adianta querer tomar só para a peneira. A não ser que vocês fecham. UTI, demite médicos, demite enfermeiros. A não ser que vocês fechem maternidade, porque a maternidade custa caro para a Santa Casa. O SUS não paga. O SUS não paga. Entendeu? Entendeu? Então, tem um estudo técnico de 5.000 atendimentos mês. É complicado. Na época da dengue, o Hernando, estava ele sentado aqui, lembro muito bem, o Hernando aqui, eu ali. Chegamos num acordo de R$70 por consulta. Entendeu? É coisa violenta. É, 70 a 90 reais. Entendeu? A proposta, eu falei, olha, se você conseguir essa proposta aí, Hernando, pelo amor de Deus. Então, eu tenho aqui os estudos para vocês, eu até deixo o título de colaboração. Aqui tem, se vocês foram ver, olha, o que precisa, está aqui. Está aqui, ó, tudo, números e números. Isso aqui foi um estudo de 6 meses. Perfeito. Ô, Joel, teria alguma coisa que você queria acrescentar? Não, eu estou muito tranquilo. Se vocês, o que precisar, estou à disposição. E vamos aí, vamos à luta. Eu acho que vocês têm aí pela frente, que é uma outra sugestão também, que eu vou englobar aqui. Quando eu fiz esse estudo, que eu sentei, que já era também firmado, pactuado, Edmir, agora era a hora de você fazer uma diretoria interna de funcionários antigos, médicos, uma diretoria da Santa Casa, e você fazer um período de transição. O que é? Não tirar a intervenção, trabalhar a intervenção e a diretoria da Santa Casa durante um ano, para que vocês tenham pé de tudo o que está acontecendo e como vocês vão sair dessa dívida. Entendeu? Aí caminhou um certo ponto, depois também não caminhou mais. Mas se não fizer isso, esse período de transição, não vai funcionar. Não vai funcionar. É difícil tocar, é difícil. É difícil. Muito difícil. É difícil. Bom, Joel, obrigado à disposição, né? Obrigado à colaboração. E nós encerramos por aí. Ok, muito obrigado a todos. Uma boa noite para vocês. É noite já? Não sei. Boa noite.